dentro do Rádio Esporte, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666. Bom dia para você, Thiago Reis, nesse plantão, trazendo informações importantes, parte política do Cruzeiro sempre tendo destaque ao lado do noticiário, porque é algo fundamental na vida do Clube Celeste, Thiago. Um abraço. Um abraço, Emerson Pansieri, ouvintes do Rádio Esportes. Mas hoje, Pansieri, depois de algum tempo, o noticiário de campo também começa a aparecer. Isto porque ontem a Itatiaia trouxe a informação em primeira mão no programa Chamada Geral com o Eduardo Costa, de que a Prefeitura de Belo Horizonte daria ao Cruzeiro o aval para o retorno às atividades. Isso por volta de 1h30, já por volta de 4h30 este aval chegou ao Cruzeiro e o clube então passa a montar este retorno às atividades a partir de amanhã. Será um retorno escalonado. Primeiro voltarão os funcionários, aquela turma do serviço de manutenção, do dia a dia mesmo na Toca da Raposa 2. Estes voltarão amanhã, sendo testados, passando por uma série de exames para retornar às atividades. Depois os jogadores, com retorno marcado então para segunda-feira. Então a partir da semana que vem, a partir da segunda-feira, jogadores já começam a voltar à Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro, na medida do possível, começa a retomar então o seu trabalho, a sua preparação e quem sabe para a estreia do técnico Enderson Moreira, já contratado há algum tempo, já conversou com os jogadores de forma virtual. Agora ele e sua comissão técnica receberão os atletas na Toca da Raposa 2 para o início efetivo dos trabalhos. Então, para o ouvinte que não acompanhou ontem, o Cruzeiro conseguiu a liberação e a partir de amanhã, primeiro com os funcionários, depois os jogadores, o Cruzeiro está voltando, retomando as suas atividades. Mas Emerson Pansieri, ouvintes do Rádio Esportes, você falava da questão política do Cruzeiro. A Itatiaia vem ao longo da semana trazendo entrevistas com os presidentes ou os candidatos à presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. São 4 chapas, 4 candidatos. Nós já ouvimos 2 deles aqui no Rádio Esportes. Hoje vamos ouvir o terceiro candidato. Trata-se do doutor Paulo Cifuentes. Ele é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes. Ele pertence à chapa Renovação Azul, que tem além dele Paulo Cifuentes, o vice-presidente Valdeir Estevam, o primeiro secretário Jairo Soares Maia e o segundo secretário Herones Márcio Amaral. Chapa Renovação Azul, espaço aberto no Rádio Esportes para o doutor Paulo Roberto Cifuentes Costa, que está na nossa escuta. Primeiro, bom dia, prazer falar com você, Paulo. Espero que esteja tudo bem com o candidato Paulo Roberto aqui conosco no Rádio Esportes. Bom dia. Bom dia, Thiago Reis. Bom dia, ouvintes da Itatiaia. Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui à disposição de vocês para tudo que eu possa ser útil e possa informar tudo que liga respeito ao Cruzeiro Esporte Clube, que é o nosso Conselho Deliberativo. Candidato Paulo Cifuentes, eu gostaria que você fizesse aí uma apresentação, o seu tempo de Cruzeiro, um pouquinho da sua trajetória para o torcedor te conhecer melhor e também, claro, o eleitor, o conselheiro do Cruzeiro que vai participar da eleição no dia 21 também poder te conhecer um pouco mais, amigo. Thiago Reis, eu sou um profissional da carreira jurídica. Inicialmente atuei como advogado da Rede Ferroviária Federal, depois fui aprovado em concurso para juiz do trabalho e atuei no TRT de Minas como juiz, depois desembargador, tendo me aposentado em 2014 e quando voltei à advocacia, além disso, desde 80 sou professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho da Faculdade de Direito da PUC Minas. No Cruzeiro, eu sou conselheiro desde 1992 e atualmente sou conselheiro nato. Na última gestão 2018-2020, fui eleito primeiro secretário do Conselho em chapa única, formada naquela eleição, e com a renúncia do presidente do Conselho, Zezé Perrella, fui guindado a condição de vice-presidente, cargo que exercerei até 31 de maio, tendo em vista a renúncia coletiva da mesa diretora do Conselho. Paulo Cifuentes, o Cruzeiro hoje vive no Conselho Deliberativo uma situação
no mínimo estranha, né? Porque está muito mais entregue ao jurídico do que uma outra situação interna, já que 3 conselheiros que foram afastados conseguiram o direito de participar da eleição do dia 21. Eu gostaria de saber de você, que é um homem do direito, né? Trabalha no jurídico, como você encara essa situação e outras demandas jurídicas em que o Cruzeiro vive, né? Praticamente uma batalha interna. A questão realmente é complexa. O que ocorreu que foi judicializada a questão. É tão complexa que, em primeiro grau, foi negada a liminar. E ela foi revertida em sede de agravo de instrumento, onde o desembargador, à luz do estatuto, entendendo que a competência não era do presidente, mas do Conselho Deliberativo, entendeu por conceder a liminar. E, nesse caso, a decisão evidente, enquanto liminar, ela é provisória. Então, me parece que a solução que vai ser dada e que foi acenada na reunião que fizemos lá com o presidente da Comissão Eleitoral é de que esses votos dos conselheiros que efetivamente tiveram a liminar serão colhidos em separado para, com o desate final da lide, resolver-se como os votos ficariam, prevalentes ou não. Então, acho que é a melhor solução. A questão é complexa e, evidentemente, por enquanto, há apenas o liminar, que será, ao final, definida no TJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando for julgado em colegiado. Paulo, caso eleito, o que você pretende fazer para ter um conselho deliberativo mais forte, né? Muita gente falou da omissão do conselho em gestões passadas, para ter um conselho deliberativo mais presente. Quais são os seus planos? Um dos objetivos que eu imagino deva ser empreendido seria uma situação distinta da atual. Atualmente, o controle de contas do presidente da diretoria executiva ele é feito a cada ano no mês de abril. Ou seja, um controle a posteriori, depois de tudo que é feito pela administração, aí dentro do sistema presidencialista, que tem autonomia de gastos e não pode controle ser feito prévio pelo Conselho no sistema atual. O que eu assim sugiro, e que vou sugerir para a reforma estatutária, seria exatamente a inserção do estatuto de implantação de um sistema de compliance, onde os gastos sejam permanentemente auditados, assegurando ampla transparência nas ações administrativas impedidas no clube. Também para se prevenir eventuais gastos exorbitantes e um déficit brutal como o atual, seria a fixação no estatuto de critérios para a inclusão de uma proposta orçamentária a ser seguida pela administração do clube, de modo a evitar-se gastos exorbitantes que possam levar a esse caos que temos hoje. E também a criação de ouvidoria no Conselho Deliberativo que promova ampla abertura, diálogo e aproximação entre mesa diretora, conselheiros e torcida. Quanto à torcida, também entendo que deva ser promovida a democratização do nosso clube, de modo que os conselheiros possam aprovar, depois de uma discussão bastante criteriosa, a efetiva participação do sócio-torcedor, até com direito a voto no clube, tal como se fez a democratização no Esporte Clube Bahia e no Internacional, que passaram por situações análogas à nossa, que se ergueram, mercê dessa nova feição do estatuto, fosse uma democratização que foi também empreendida. Paulo Cifuentes, deixa a sua mensagem então aí para o torcedor do Cruzeiro, também ao conselheiro, aquele que poderá ser seu eleitor no dia 21. Qual seria a sua mensagem? Diz com mensagem que o Conselho Deliberativo deve sempre preservar sua autonomia e independência, sem transformar-se, contudo, numa ilha. Assim, deve estar sempre integrado à diretoria executiva naquilo que interesse aos objetivos maiores do Cruzeiro e deve exercer seu papel crítico naquilo que o corpo de conselheiros assim deliberar. Sou um conciliador por natureza. Precisamos, nesse momento de conciliação, sem condescendência, ou seja, sem transigir com o princípio da legalidade. Juntos, unidos, conselheiros, torcida, com efetiva participação nos destinos do clube, resgataremos aquela poderosa instituição que sempre brilhou no desporto nacional, retomando o caminho que é o da Série A e conquistando os títulos que sempre foram a nossa rotina. Candidato Paulo Cifuentes, muito obrigado por atender a Itatiaia, espaço sempre aberto, boa sorte no pleito do dia 21, viu? Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade, obrigado, ouvintes da Itatiaia,
Estou sempre à disposição para tudo que possa ser esclarecedor e útil aos ouvintes dessa conceituada emissora. Obrigado. Doutor Paulo Cifuentes conosco, o candidato também, mais um a falar aqui a Itatiaia, no espaço democrático do microfone da Rádio de Minas, candidato à presidência do Conselho Deliberativo. Júnior Brasil, você que tem acompanhado também esses bastidores da movimentação política do Cruzeiro, doutor Paulo Cifuentes, candidato representando aí a chapa Renovação Azul, mais um nome, mais uma ideia aqui para o ouvinte, em especial o conselheiro do Cruzeiro, que vai se decidir no dia 21 quem vai conduzir o Conselho Deliberativo do clube. Bom dia, Júnior. Bom dia, Thiago. Grande abraço para você. Emerson Pansieri, grande abraço, meu parceiro, amigos e amigas. Quero dizer o seguinte, Thiago, muito legal essa série que você está promovendo de entrevista dos candidatos, para que a gente possa conhecer um pouco o perfil deles. Claro que não tem muito o que fugir dentro até da ação, das limitações do que pode fazer aí o presidente do Conselho, mas legal quando se fala em compliance, legal em ouvir democratização, criar a modalidade para que o sócio torcedor em determinada modalidade possa participar, votar. Isso é muito legal. Tem que ter uma boa relação, mas principalmente o que eu ainda não ouvi, eu gostaria muito dos candidatos de ouvir, é falar o seguinte: não adianta ter o melhor estatuto do mundo se você não cumpre esse estatuto, e isso é que faltou ao Cruzeiro, porque se os conselheiros do Cruzeiro, em alguns aspectos, tivessem cumprido o que determinava o estatuto, talvez muita coisa não tivesse acontecido. Então é importante, sim, principalmente a fiscalização, que os atos da diretoria sejam também fiscalizados, mesmo em harmonia com o presidente do Conselho, mas não pode, como a gente também viu, presidente do Conselho blindar diretoria, quando solicitar um determinado documento, não entregar de imediato. Então precisa também de transparência, Thiago. Transparência é fundamental, cumprir o estatuto, Pansieri. Eu estou falando isso aqui todos os dias. Não adianta, se o presidente do Conselho e os conselheiros eles são coniventes com os erros, vão sempre encontrar uma brecha, fechar os olhos, não chamar a Assembleia, e fica por isso mesmo, Pansieri. Então precisa se cumprir o estatuto. Ô Brasil, estamos com o noticiário do Cruzeiro em andamento. Thiago Reis, 11 horas e 49 minutos. Você tocou num ponto importante de transparência. O que a gente sente ouvindo um torcedor ali, que liga aqui na redação, que manda uma mensagem nas redes sociais, enfim, o torcedor do Cruzeiro, que é paz no ambiente político e que é uma palavra que é essencial na vida de qualquer um: honestidade. Você resumiu bem: transparência, paz. O Cruzeiro precisa da pacificação, mas é difícil. Você vê tanta divisão, tanta corrente, como é que você vai imaginar paz? Como é que o próximo presidente vai ter tranquilidade? Ele já vai ter uma pressão, Pansieri, Thiago, absurda. Por quê? Daqui a pouco tem outra eleição. Ele só está sendo eleito para cumprir o final de um mandato. Então, se o presidente eleito não tiver uma boa gestão, uma gestão, talvez a gestão, em poucos meses, no meio a tanta dificuldade, talvez ele não seja reeleito na próxima. Ou seja, existe tanta pressão, é o que você falou. Tem que ter a cobrança, tem que ter a crítica, tem que ter sim a oposição saudável, mas o Cruzeiro hoje é um clube dividido. Então fico perguntando, Thiago, será que aqueles que perderem, aqueles que estão postulando também, vão deixar a nova diretoria, seja qual for, o novo presidente do Conselho trabalhar? Espero que sim. A diferença é que nesse caso não é uma eleição polarizada, né? Não são só 2 candidatos, são 4. Então, com isso, imagino que o racha, se acontecesse, seria muito mais dividido, né? Muito mais setorizado. A gente espera que, de fato, haja respeito. Como a Itatiaia está fazendo com todos os candidatos. Amanhã, vamos ouvir o último candidato à presidência do Conselho Deliberativo. A chapa independente foi a última a ser registrada. Foi registrada na última segunda-feira, em cima do prazo, no último dia. O candidato Luiz Carlos Rodrigues vai ser o entrevistado da Itatiaia nesta sequência e fechando as entrevistas com os candidatos à presidência ao Conselho Deliberativo do Cruzeiro.